Oi, gente! Como eu sou grata por poder conversar com vocês um pouquinho sobre o meu estudo semanal. E eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo a vocês, agradecendo o apoio, as mensagens de incentivo e como tocam o meu coração. Muito obrigada, me ajudam a ter vontade de continuar. E esse estudo, especificamente, eu vou te contar o que me tocou, aquilo que mais ficou dessa designação. E eu sempre espero, né, que vocês não fiquem só no vídeo, mas que leiam na íntegra esses capítulos, porque em poucos minutos é muito difícil transmitir um conteúdo tão grande e tão profundo como o que nós encontramos nas Escrituras, e especialmente nos capítulos dessa aula de 1 Reis 17 a 19. Quando eu comecei a estudar a aula, muita coisa me veio à mente. E eu acho que é importante a gente situar o contexto que estava Israel. Nós tínhamos o rei Acabe, que havia se tornado um homem iníquo, que se afastou dos seus convênios e se casou com a filha de um outro rei, Jezabel, que era adoradora de Baal. Então, ao se casarem, Acabe também adotou Baal como seu Deus. Então, é nesse clima de muita iniquidade e de pessoas que idolatravam outros deuses, que nós estamos vendo aí o profeta Elias, que é um profeta super importante para a casa de Israel. E muito, muito importante para os nossos dias, porque é aquele mesmo Elias que apareceu a Joseph Smith no templo de Kirtland. É um profeta importantíssimo para a restauração. Então, quando nós vemos esse profeta do Senhor no meio de toda essa iniquidade, a gente pode compreender a grandeza de Elias, de um homem fiel ao Senhor, de um profeta de Deus. Então, Elias, ele selou os céus em relação à chuva. Não haveria mais chuva na terra. Consequentemente, não haveria colheita. Então, olha como as escrituras se conectam, como há uma coerência em tudo o que a gente lê. Porque Baal era o deus da fertilidade, era o deus da prosperidade. Indicava o quê? Colheitas fartas, alimento para todo mundo. E aí nós temos um profeta de Deus que vai exatamente fechar os céus e vai mostrar quem é o verdadeiro Deus de Israel. Ou seja, não brinquem com esse Deus que pode tudo, esse Deus que sabe tudo. Então é nesse momento que ele sela os céus. Então, cessou a chuva, consequentemente, os alimentos na terra. Mas ele, como profeta, ele não podia simplesmente abrir os céus quando quisesse para ele poder se alimentar. Ele também sofreria as consequências das escolhas do povo de Israel. E aí é nesse momento que o Senhor fala para ele: olha, vai para o Oriente, lá perto do Jordão tem um ribeiro, né, que ainda tem água, fica lá, né, e eu vou prover para você. E é nesse momento que a gente vê nas escrituras que Elias é alimentado por um corvo. Olha só, gente, o Senhor não faz nada por acaso. Da mesma maneira que o corvo era tido para Israel antiga como mau presságio, como um agouro, ele também é considerado, né, uma das aves mais inteligentes, que tem mais sabedoria, mais ágeis e que conseguem alimento com mais rapidez e facilidade. Então, essa ave, ela estava encarregada de trazer alimento para Elias. Olha como o Senhor usa as habilidades, como o Senhor usa os talentos para abençoar a vida das pessoas. Então, Elias foi alimentado por um corvo. Olha só que coisa, né? Que milagre. Esse era um milagre divino. Né? Um animalzinho alimentando um humano.
que não podia prover para si próprio. Então, foi assim que Elias sobreviveu. Mas chegou um momento que o ribeiro secou, ele não tinha mais água. Então o Senhor falou assim para Elias: olha, vai para tal região que tem lá uma viúva, né? E a gente sabe aí que aí ele foi para Serepta. É Serepta o nome? Deixa eu ver, gente, é Sarepta. Então ele foi para Sarepta, essa cidade onde ele encontrou essa viúva. E quando ele encontrou a viúva, ele foi lá e pediu água, ela deu água. Mas aí foi quando ele pediu para que ele pudesse dar um bolo para ele, um pão, né, alimentá-lo. E aí ela diz: olha, eu mal tenho para mim e para o meu filho, porque eu tenho uma porção muito pequenininha e a gente vai comer e morrer. Então é nesse momento que ele diz: vai lá, faz um bolo, faz para mim primeiro, né? Provou a fé dela. E é tão interessante porque as escrituras dizem assim, ó: olha o verbo que se usa. E ela foi e fez. E ela foi e fez. Então eu fiquei pensando nesse verbo de ação, que é o verbo fazer. A fé indica o que é ação. Muitas vezes a gente diz: eu tenho fé, mas aí você não faz nada. Você fica sentado esperando as coisas acontecerem na sua vida. A fé, ela move a ação. Essa viúva foi lá e fez o bolo. Ela fez o bolo, deu primeiro para ele, sem saber o que aconteceria depois. Mas aí a gente vê um outro milagre, né? Porque a partir daquele dia não faltaria mais a farinha, o azeite, aquilo que era essencial para que ela sobrevivesse. Gente, o Senhor sabe todas as coisas. Ela deu praticamente tudo que tinha. E vale a gente refletir, porque às vezes é tão difícil a gente dar um pouco. Ou às vezes quando o Senhor pede para a gente 10%, ou uma oferta generosa, e é tão difícil, né? Principalmente em momentos de crise. E eu sempre lembro, quando eu fico pensando sobre essa história da viúva, ou quando eu penso no dízimo, em tantas experiências que eu passei na minha vida e que o Senhor me abençoou. E uma delas que eu contei para você, uma época que eu era recém-casada, filha pequena, eu ganhava muito pouco, o meu marido também, e nós fomos à casa de um casal amigo nosso. E quando nós chegamos lá, eles estavam muito felizes, porque o marido tinha conseguido um novo emprego, e eu lembro que na época ele ia ganhar R$ 1.200. E eles contaram para a gente naquela alegria, e nós ficamos felizes por eles. Mas a gente estava passando uma situação tão, tão difícil e a gente ganhava tão menos que eu lembro que lá no meu coração, eu pensei: poxa vida, é fácil, né? É fácil pagar o dízimo quando você ganha R$ 1.200. E eu lembro que eu me ajoelhei ao Senhor e eu disse: poxa vida, Senhor. Aí entra o lado humano, né? Aquele lado que você ali, a grama do vizinho é mais verde, vem aquele sentimento de inveja, né? Porque isso não aconteceu comigo. E aí você faz aquela oração e diz: mas Senhor, se eu ganhasse R$ 1.200, não seria difícil pagar o dízimo. Tudo seria mais fácil. E eu lembro que eu orei ao Senhor. Eu orei para que Ele me abençoasse, para que as portas se abrissem e para que eu conseguisse um emprego de R$ 1.200. E nessa época eu já estava mandando currículo para algumas empresas. E eu lembro que eu acabei participando de um processo seletivo na época da editora Globo. E, e quando nós chegamos à entrevista, todas as etapas finais, que chegamos no final do processo, eu lembro que na fase já de preparar a documentação, a entrevistadora me disse assim: olha, você vai ganhar R$ 1.280. E depois de 3 meses, depois do período de experiência, você vai passar a ganhar R$ 1.360. E quando eu olhei o valor, eu não podia acreditar. O Senhor ainda tinha me dado mais do que aqueles R$ 1.200 do meu amigo. Mas eu precisei constatar que era tão difícil pagar o dízimo com pouco, quanto era com muito. Porque quando você ganha mais, você gasta mais. Eu tinha dívidas atrasadas, eu agora gastava mais e, consequentemente, continuava sendo o mesmo desafio.
Eu aprendi com aquela experiência que o dízimo vai ser sempre um ato de fé. Ele vai sempre remeter à ação. E ele vai ser sempre um desafio, seja quando você ganha muito pouco ou quando você ganha muito. O Senhor está sempre testando a nossa fé. Então, naqueles dias eu aprendi que eu precisava ser mais fiel e eu precisava ter mais fé e confiar no Senhor. E aí, quando eu fico pensando e olhando essa história dessa mulher, não era somente 10%, mas era praticamente tudo que ela tinha. Era o pouco de farinha, o pouco de azeite. Ela não tinha mais nada. Né? E ela demonstrou, ela foi e fez. Então, que a gente possa pensar, eu estou fazendo, eu estou sendo generoso com o reino de Deus, eu estou fazendo tudo o que eu posso. E aí envolve consagração, tantas outras coisas. Mas então, depois que ela fez, veio a bênção, porque ela teve fé. Então, nunca mais faltaria nada na sua mesa. Essa foi a promessa de um profeta. Mas aí a gente vê sucessivamente o que acontece. O filho dessa viúva morre. E ao morrer, ela começa a culpar, né? Ela começa a culpar Elias. Olha, você veio aqui para minha casa e olha o que aconteceu. O Senhor lembrou da minha iniquidade, né? De tudo de errado que eu já fiz. Ele levou meu filho. Eu fico pensando no desespero dessa mulher. E ao mesmo tempo, quando a nossa fé vacila. Às vezes a gente vê tantos milagres na nossa vida e vê a mão do Senhor dos exércitos, mas ainda assim a gente duvida quando vem um momento grande de dificuldade. E é nesse momento que Elias, ele clama ao Senhor e diz: Senhor, né, o que fizeste, né, com essa pobre mulher? E ele vivifica, né? Ele diz que o fôlego da vida volta a esse filho. Aí a gente vê mais um milagre que acontece. E eu fico pensando naquela viúva que talvez disse assim: poxa, eu recebi esse profeta de Deus na minha casa. Eu dei tudo o que tinha e agora o Senhor leva o meu filho. Então eu fico pensando no desespero dela. E como até nos momentos de desespero a gente precisa exercer fé ao Senhor. Né? O meu marido, ele sempre diz que a gente não tem que perguntar: ai, por que isso está acontecendo comigo? Ou por que eu estou passando por isso? Não, não, essa não é a pergunta. Nós precisamos é ter a humildade, ter a resiliência, ter a fé que o Senhor pode tudo, Ele sabe o motivo de todas as coisas. A gente precisa pedir força. Força para passar esses momentos difíceis. Força para passar pelas provações. Força para passar quando a farinha está lá no finalzinho, acabando. Força como quando o nosso ente querido falece. A gente precisa de força para viver nesse mundo solitário e triste. E que é muito mais fácil quando nós temos a ajuda do Senhor na nossa vida. Bom, e aí a gente vê quando Elias, né, já se passaram 3 anos sem chuva, né, sem alimento sobre a terra, e é nesse momento que Elias volta. E ele volta para confrontar esses profetas de Baal. E ele volta e diz: olha, vocês precisam se arrepender, precisam reconhecer que há somente um Deus em Israel. Há somente um Senhor dos exércitos. E é nesse momento que Elias vai lá e propõe o desafio para que eles façam um holocausto, um sacrifício ao Senhor, e que eles observassem qual sacrifício seria consumido primeiro. Então, aqueles que adoram Baal começam a colocar lenha e ele diz: aumente, aumente a quantidade de lenha, né? Clame mais alto. E eles ficam ali horas e horas e horas e o sacrifício não é consumido. E a gente vê que quando chega na vez de Elias com seu sacrifício, ele pega água e ele joga água, ele encharca toda a madeira, toda a lenha do sacrifício. Né? E nesse momento a gente vê o fogo descer do céu e é consumido o sacrifício, demonstrando que Deus é Deus e que ele aceitou aquele sacrifício. E 450 profetas de Baal não foram suficientes para que houvesse um fogo e consumisse. Então eles viram um outro milagre acontecer. E como eles viram, muitos acreditaram.
Então a gente fica pensando, né? Que classe eu sou? Será que eu sou como a viúva que foi lá e fez e depois viu o milagre, que apenas confiou no Senhor, que teve fé suficiente para isso? Ou eu sou como aqueles incrédulos de Israel, que precisei ver o fogo do céu consumir o holocausto? Precisei ver para crer. Como é que eu sou? E muitas vezes nós vamos passar por situações na nossa vida que nós vamos precisar exercer a fé. E a fé precisa estar em primeiro lugar. Eu sou tão grata, né? Porque até essa semana eu estava conversando com uma amiga no trabalho e ela me dizia isso, né? Ela é de uma outra igreja e ela dizia assim: antes você tinha fé, você era ridicularizado. Hoje, a ciência também está estudando a fé. E ela estuda neurociência. E ela estava me contando que ela estava estudando e estava encantada. E que ela assistiu uma aula em que a pessoa dizia que hoje já é demonstrado que cada vez que você se ajoelha, ou que você ergue os braços para o céu, que você invoca o nome de Deus, você ativa aquela área do cérebro mais positiva. Você traz para a sua vida mais serotonina, hormônio da felicidade. Então ela falava sobre essa fé conectada com a oração. Foi muito bom porque a gente pôde estabelecer ali crenças comuns, coisas comuns que nós acreditamos. É muito bom encontrar pessoas que têm fé como nós temos. E eu fiquei pensando, né? Quantas vezes na nossa vida nós vamos precisar invocar ao Senhor. Nós vamos precisar olhar para o céu, fazer oração. E a gente sabe que ao orar, a gente vai ser beneficiado com esse hormônio da felicidade, com uma vida mais positiva, mais otimista, porque nós cremos, porque nós acreditamos. Muito bem, e o que é resultado disso, destruído aí toda a crença, né? Esse Baal que era o deus da fertilidade, que não foi capaz de trazer nenhuma fertilidade, que não foi capaz de abrir os céus, né? Mandar chuva. Né? Nesse momento, Elias olha e ele vê uma pequena chuva, uma pequena nuvem no céu, e ele profetiza. Né? Ele diz que haverá uma grande chuva. Então a gente fica pensando, né? Quanto será que acreditaram? Uma pequena nuvem, 3 anos sem chuva. Mas a gente viu o milagre. Os céus se abriram e vieram as chuvas. Quantas vezes na nossa vida vai aparecer uma pequena nuvem? E a gente precisa confiar e acreditar nessa pequena nuvem. E vai se transformar em uma grande tempestade, que foi uma grande bênção para aquele povo. Mas muitos não estavam preparados, ainda que vissem. Eles não acreditavam. Eles não queriam acreditar. E era o caso, né? Era o caso de Acabe, era o caso de Jezabel. E aí eles mandaram matar Elias. E aí Elias precisa fugir. Olha só, é um profeta de Deus, gente. Ele fez tantos milagres. Um homem fiel. E assim, ainda assim ele foi perseguido. E aí ele teve que fugir para o deserto. E aí quando ele chegou no deserto, eu fico pensando que ele já estava no limite dele, no limite. E aí é quando ele diz algo que a gente não imagina, né? Que a gente acha que isso pode passar com nós, que não somos um profeta. Né? Mas a gente precisa pensar que um profeta também é um homem, também tem as suas dificuldades. E muitas vezes um profeta vai se sentir sozinho. Muitas vezes ele pode sentir que não está sendo ouvido. Muitas vezes pode vir a depressão, a angústia, o desespero. E olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, ele, porém, né, foi para o deserto. E aí ele diz, e ele pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha isso, já basta, e pediu a morte. Eu não quero mais viver, toma para si a minha vida. Então, gente, olha só, ele estava extremamente triste, decaído, depressivo, e é nesse momento que ele deitou-se e dormiu. Dormiu como se dissesse, olha, não quero mais acordar para esse mundo, não quero mais acordar para esse mundo. E quantas vezes a gente vai se sentir assim? Quantas vezes já nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados, ou que as coisas não estão dando certo, ou nos sentimos depressivos.
eu já fiz tudo o que eu podia, não posso mais. E aí é nesse momento que o Senhor manda um anjo. E o anjo vai lá e diz: acorda, né? E dá comida para ele. Dá uma botija de água, né? Dá pão cozido e diz: levanta, né? E toca ele pela segunda vez, né? Vai lá, come, anima-te, né? O Senhor tem outra missão para você. Gente, quanta coisa eu aprendi nessa aula. Porque o Senhor não vai nos deixar sozinhos. Quando a gente se sentir sozinho, como disse o presidente Monson, ouse ser só. Muitas vezes a gente já se sentia abandonado por nossos valores, pelo que acreditamos, pelo que defendemos. E ele diz, ouse ser sozinho. Mesmo o profeta de Deus, quando se sentiu sozinho, o Senhor enviou um anjo. Ele também nos enviará seus anjos. Sou grata, extremamente grata por esse estudo. Eu sei que o Senhor faz os milagres acontecerem. Esses milagres podem ser através de um corvo, pode ser através de um anjo. Pode ser que em alguma ocasião ele faça descer fogo do céu. Pode ser que em outra ocasião ele mande uma nuvem pequena de chuva. Pode ser que o milagre venha através de uma ministração, através de alguém que te ajuda, através de uma sopa quente quando você está doente, através de pequenos gestos. O Senhor não vai nos deixar sozinhos. E Ele é Deus. Existe Deus em Israel. Que o Senhor nos abençoe para que tenhamos a determinação de fazer o certo, de ter fé, de ir e fazer, como fez a viúva. Até mais. Boa semana.